Olá, seja muito bem-vindo. É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo nessa videoaula, meu querido pupilo. Agora nós encerramos o nosso ciclo de questões sobre análise sintática. Nessa última questão, nós temos 5 frases diferentes, com 5 análises diferentes e 5 características, particularidades diferentes que merecem toda a nossa atenção. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então a gente precisa ler com muito cuidado cada uma das alternativas para saber o que é que cada uma delas tem de errado ou, claro, no caso da resposta, por que é que ela é correta. Primeira, fazem anos que não te vejo. Fazem anos que não te vejo. Uma frase muito comum, né? Falada na maior parte do Brasil. Nós costumamos, né, usar esse verbo no plural, mas, né, infelizmente, errada. Especialmente em Curitiba, né, e no sul do Brasil como um todo, né, de São Paulo para baixo, é muito comum que as pessoas façam a concordância, né, desse verbo fazer com a palavra anos, ou a palavra meses, ou a palavra horas, que sempre vai estar no plural, e a pessoa pensa, bom, o verbo fazer tem que ficar no plural também. Não, gente, de jeito nenhum. O verbo fazer, quando indica tempo, não tem sujeito, né? Portanto, não vai para o plural. É uma oração sem sujeito. Jeff, eu não lembro. O que é que são orações sem sujeito? As orações sem sujeito são aquelas que ou vão dizer respeito a fenômenos da natureza, ou vão dizer respeito ao verbo haver, na maioria dos casos, ou, né, são correspondentes ao verbo fazer, quando o verbo fazer indica tempo. Faz anos que não te vejo, faz meses que estudo, faz horas que eu estou te esperando, tudo bem? Sempre faz, sempre no singular. Não importa a conjugação, não importa o tempo verbal. Fazia anos que eu não te via, tudo bem? Da mesma forma, fazia e não faziam, tá? Daqui 2 meses fará 4 anos que eu não te vejo. E não daqui 2 meses farão 4 anos. Nunca. O verbo fazer, quando indica tempo, nunca se esqueça. O verbo fazer, quando indica tempo, não vai para o plural. Próxima. Devem haver pessoas honestas lá. Essa aqui a maioria erra, a maioria escreve dessa forma. Jeff, eu jurava que essa era a resposta. O que é que está errado aqui? Devem haver pessoas honestas lá. Para mim está tudo certo, para mim está tudo bem. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, orações sem sujeito, fenômenos da natureza, verbo fazer quando indica tempo ou o verbo haver. O verbo haver, gente, em geral, não tem sujeito e é isso que está acontecendo aqui. Mas aí você me diz, calma, Jeff, tudo bem, o verbo haver não tem sujeito, mas aqui eu tenho o verbo dever, tá bom? E eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta, qual verbo está antes, o haver ou o dever? Sempre o verbo que aparece antes é o verbo auxiliar. Auxiliar, ajudante, assistente, ele não manda nada. Quem manda é o verbo principal, e o verbo principal é sempre o segundo. Nesse caso, o verbo principal é o verbo haver. Se o verbo haver é o verbo principal, o verbo dever deve respeitar, né, as orientações, enfim, as particularidades do verbo haver. Se o verbo haver, portanto, né, não vai para o plural, porque ele não tem sujeito, logo o verbo dever também não pode ir para o plural, deveria ficar no singular. Deve haver pessoas honestas lá. E se for outro tempo verbal? Deveria haver pessoas honestas lá. Tudo bem? Não importa o tempo verbal, o verbo haver é singular, portanto, todos os auxiliares, todos os verbos que estão antes do haver também precisam ficar no singular. Aqui, respira fundo. Vai uma dica extra. Quando o verbo haver é o primeiro, aí as coisas mudam de figura. Porque se o verbo haver aparece antes, então é ele que passou a ser o auxiliar. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, somente nesse caso, sem nenhuma exceção, só quando o verbo haver é o primeiro de 2 verbos é que ele poderia ir para o plural. Por exemplo, eu havia comprado flores. Ou nós havíamos comprado flores. Por quê? Porque quem manda é o segundo verbo, e o segundo verbo, nesse caso, é o comprar. Tudo bem? Então, o verbo haver nunca vai para o plural, os auxiliares do verbo haver também nunca vão para o plural. Para não dizer nunca, quando é que o verbo vai para o plural? Quando ele é o primeiro verbo de 2, tá certo? Tudo bem? Sem nenhuma dúvida, é isso. Passamos, então, para a alternativa C. Alvimar ou Caetano será escolhido para o cargo. Ah, Jeff, essa tá esquisita pra caramba. Como assim Alvimar, Caetano será escolhido? São 2. Concordo que o cargo é um só?
o cargo. Concorda que se o Alvimar for escolhido, o Caetano fica de fora? Concorda que se o Caetano for escolhido, o Alvimar fica de fora? Então, gente, tá certa essa. Como só o Alvimar ou só o Caetano pode ser escolhido, portanto o verbo precisa ficar no singular. Afinal, haverá apenas um escolhido. Essa é a nossa resposta. Para a gente ter certeza, leiamos também a D e a E e eliminemos essas outras duas alternativas. Aspiramos um aumento salarial melhor. Aspiramos um aumento salarial melhor. Frase bonita, né? Mas errada. Aspirar sem preposição significa expirar, respirar, né? Puxar o ar para dentro, tá certo? Se você deseja um cargo melhor, se você deseja um aumento salarial, então você aspira a alguma coisa, né? O correto, então, seria usar ali a preposição a. Aspiramos a um aumento salarial melhor. Se existe a preposição, o verbo, portanto, é transitivo indireto. E, por fim, custou a entender o que eu dizia. Essa ficou bem esquisita. De fato, o verbo custar, quando significa demorar, é transitivo indireto, e por isso aquela preposição, né, o a. Mas você não pode usar ao mesmo tempo o pronome o e a preposição a. Nesses casos em que você tem uma preposição, você substitui o o e o a por quem? Pelo lhe. Então o correto aqui seria custou-lhe a entender o que eu dizia, né? O verbo custar, no sentido de demorar, é transitivo indireto, e quando você tem um verbo transitivo indireto, você deve usar qual pronome? Lhe, ou no caso do plural, lhes. Custou-lhe a entender o que eu dizia, tudo bem? Ele demorou a entender o que eu dizia. É isso. Como única alternativa correta é a C, é essa a nossa resposta. Muito obrigado!